Tudo bem com você? Que a graça e a paz de Jesus possa governar sua mente, o seu coração nesse final de semana. Eu quero compartilhar um texto que se encontra aqui no Evangelho de Mateus para nós refletirmos um pouco hoje a respeito e fazermos uma análise da nossa vida. E o tema dessa mensagem é uma pergunta. E essa pergunta é: você é um discípulo de Jesus? E nós vamos ver nesse texto aqui o que diz respeito a um discípulo de Cristo, né? Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2 e depois do 13 ao 16. Está escrito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Versículo 13 agora. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Deus possa ministrar a nossa mente, ao nosso coração, através do Espírito Santo. Queridos, a pergunta é essa: você é um discípulo de Jesus? Essa pergunta é para mim, é para você, porque a coisa mais importante que nós precisamos entender no que diz respeito à nossa existência é justamente responder essa pergunta. O fato de ouvir de Jesus, o fato de estar próximo a Jesus, o fato de pertencermos a uma denominação, uma instituição religiosa de confissão cristã, não significa necessariamente que somos um discípulo de Jesus. Nós vamos ver aqui nesse texto que existem algumas características que fazem parte da vida dos discípulos de Jesus, aqueles que verdadeiramente estão caminhando com o Senhor. E a primeira delas se encontra aqui no versículo 1. O texto diz que Jesus subiu ao monte e ele se assenta, e aí os seus discípulos se aproximam dele. Havia uma multidão, mas quem se aproxima são os discípulos. Os discípulos, em primeiro lugar, estão próximos a Jesus. Os discípulos têm comunhão com Jesus. Os discípulos têm tempo com Jesus. Os discípulos se dispõem a estar com Jesus acima de qualquer coisa. Eles abrem mão de qualquer coisa para estarem com Jesus. Então, essa é a primeira reflexão. E para a gente entender isso, nós precisamos entender. Esses dias eu estava pensando, se a gente não entender a razão da nossa existência, nós não vamos entender o motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar. Nós somos criados para ter comunhão com Deus, para termos relacionamento com Deus. E para isso Jesus vem, para nos resgatar de uma vida afastada de Deus, alienada de Deus, para nos trazer de volta a comunhão com Ele. É claro que tem uma série de outras coisas que estão envolvidas nisso, que fazem parte. Ser livre do pecado, da condenação, da morte eterna, do inferno, sermos livres deste mundo, tudo isso faz parte. Mas a razão pela qual nós viemos a existir e a razão pela qual Cristo vem para nos resgatar é para que nós tenhamos comunhão com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Essa é a razão principal. Então, os discípulos de Jesus, eles têm uma vida com Jesus. Eles têm comunhão com Cristo, eles têm tempo com o Senhor. E aí, uma pergunta para mim e para você. Nós temos cultivado essa comunhão com Jesus? Nós somos impulsionados, impelidos pelo Espírito Santo para estarmos com o Senhor? Você consegue sentir a necessidade da sua alma de estar com o Senhor Jesus? Esse é o primeiro ponto. Segundo, está aqui no versículo 13. Os discípulos de Jesus, além de estarem junto com Jesus, eles preservam
a sua essência. O texto diz assim, vocês são o sal da terra. Isso diz respeito à essência de quem nós somos. Por isso que ele diz assim, ó, se o sal perder o seu sabor, não vai servir para mais nada. O discípulo de Cristo, ele está com o Senhor e ele é formado à semelhança do seu Senhor. Nós temos comunhão com Jesus para que nós possamos ser transformados à sua imagem e à sua semelhança. À medida que nós temos comunhão com Ele, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, nós vamos preservando a nossa essência que recebemos da parte de Deus. Nós vamos cultivando este novo homem que nasce a partir do momento que eu entrego minha vida para Cristo, a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados e desejo viver uma vida com o Senhor. Nós somos considerados como sal, é o sentido de preservação, tem a ver com a nossa essência, quem nós somos. Então, o discípulo de Cristo, ele luta por estar na presença do Senhor. Ele busca, ele sabe que há uma necessidade da sua alma, há um prazer em estar na presença do Senhor. E à medida que ele está na presença do Senhor, a sua identidade é formada, o seu caráter vai sendo formado, é preservado, os valores de Deus são preservados dentro dele. E em terceiro lugar, primeiro, os discípulos de Cristo têm comunhão com ele. Segundo, eles preservam a sua essência em Cristo. Eles vão sendo formados à imagem e semelhança do Senhor. E terceiro lugar, eles são instrumentos da expressão de Cristo na sociedade em que vivem. O texto vai dizer, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma luz para esconder, pelo contrário, você acende uma luz onde há trevas, onde há escuridão, você acende uma luz porque não está se enxergando direito ali. É para esclarecer, é para trazer à tona a verdade. Veja que o texto vai dizer que essa luz é para iluminar todos aqueles que se encontram na casa. É para trazer luz para outras pessoas. A luz, ela não existe para si mesma, ela existe para beneficiar outros. Então o texto vai dizer que assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. A luz aqui está relacionada às obras agora. Se o sal diz respeito à essência de quem somos, a luz diz respeito àquilo que fazemos por consequência de quem somos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, as pessoas precisam olhar para nós e ver que há uma ação de Deus em nós. Que as nossas obras, que o nosso dia a dia seja caracterizado por isso. A gente viva de tal maneira que as pessoas vão vincular a nossa vida ao Senhor. Dizendo, olha, não é natural como essa pessoa vive, mas existe uma ação de Deus dentro dela, conduzindo ela a esse estilo de vida diferente que os discípulos de Jesus têm. Que você possa viver essa experiência na sua vida, que eu possa também estar vivendo essa experiência todos os dias da nossa existência. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, te louvamos e te agradecemos pela direção que o Teu Espírito nos dá. Oh Deus, eu oro por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, os discípulos de Jesus, talvez aqueles que ainda hoje não sejam, ainda não tenham tomado uma decisão na sua vida, reconhecendo os seus pecados, dizendo, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu perdão, eu quero uma nova vida. Senhor, que essas pessoas possam ter, da parte do Teu Espírito, o entendimento da necessidade que tem de se arrepender dos seus pecados, para que experimentem de um novo nascimento e o Teu Espírito passe a fazer parte desta vida. E ela seja impulsionada para estar com o Senhor, seja preservada na sua essência e a sua vida seja uma expressão do próprio Cristo no lugar onde ela está. Em nome de Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.